O Renato, isso que a Marília falou, que são alguns pontos importantes negativos do Fluminense, deu contra-ataque, o Al-Ahly foi melhor até no primeiro tempo, apesar das 2 bolas na trave do Arias. Pode-se dizer que também tem a ver com a estreia, o primeiro jogo, esse jogo não dá para perder. O Fluminense só tinha a perder hoje. Depois se acertou, o John Não, Kennedy entrou e ganhou. sem dúvida, isso tudo pesa. Estreia pesa, tá? E o Al-Ahly é um time bem armado. Agora, vamos acabar com essa falácia. Eu estava vendo os programas de televisão hoje, antes do jogo do Fluminense, antes da bola rolar, os esquentas. Gente, parecia que o Al-Ahly era a seleção húngara de 54, ou o Brasil de 82, ou quem é a outra, que é a Hungria de 54. A Holanda de 74, gente, menos, né? O Al-Ahly é um time bem armado, verdade, fato, mas com jogadores fracos, gente. Aquele ataque do Al-Ahly é medonho. O que eles desperdiçaram de contra-ataque por escolha errada no último passe, por conclusão apressada. Gente, um desastre, um desastre. O Fluminense, no primeiro tempo, foi muito pior diante de um time que tecnicamente é muito inferior a ele. E no segundo tempo, o Fluminense foi melhor, mas vamos e venhamos, aquele pênalti, hein? Aquele pênalti. O Marcelo engolou as pernas dele nas pernas do Percital. Claramente, o Marcelo é muito malandro. Ele percebeu que aquela jogada não ia dar mais nada, ele enfiou uma perna no meio das pernas do Percital e a outra ele deixou para dar o toque para cair. Aquele pênalti foi para lá de mandrake. Acho que o Fluminense ganharia, mesmo sem aquele pênalti. Mas aquele pênalti facilitou muito a vida do Fluminense. Por quê? Porque aí o Al-Ahly teve que mudar as suas características. O Al-Ahly é um time feito para jogar em contra-ataque. Ele é muito bom em armar jogadas de contra-ataque. Em concluir, nem tanto. Você vê que ele concluiu, se não me engano, 13 jogadas, 13 vezes de ataques perigosos contra o Fluminense. Embora o Fábio tenha feito umas 2 defesas boas, a maioria das vezes ele acabou chutando para fora ou sendo bloqueado. Então, o Al-Ahly, se jogasse o Campeonato Brasileiro, tinha gente que dizia que iria disputar o título. Para, né? Para, menos. O Al-Ahly, se disputar o Campeonato Brasileiro aqui, teve gente que disse, olha, se vier aqui no Brasil, disputa o título. Pô, é o seguinte, o Al-Ahly jogando aqui no Brasil, vai disputar do 10º lugar para baixo. Vai disputar na segunda folha de classificação para baixo, porque ele é um time bem armadinho só, nada além disso. Eu continuo a achar, embora o Flamengo tenha pago o mico de perder também na semifinal, o Palmeiras, idem, mas o brasileiro tem a obrigação de passar, cara. O brasileiro tem a obrigação de passar. E o Fluminense, pelo menos, cumpriu essa obrigação. Com esse pênalti meio mandrake e com o John Kennedy, que eu duvido que o Fernando Diniz tenha coragem para fazer isso. Mas deveria ser titular na final. O John Kennedy é um jogador, hoje em dia, que desequilibra. Você não pode ficar com esse papo, eu guardo o John Kennedy para ele entrar e fechar a tampa do caixão do adversário. E se for a sua tampa de caixão que estiver sendo fechada? John Kennedy, para mim, tem que jogar, cara. Se vira, arruma uma maneira, tira alguém e bota o John Kennedy. John Kennedy é disparado o melhor atacante do Fluminense hoje em dia, inclusive sobre o Cano e sobre o Arias. Mas, enfim, eu quero ver o que o Diniz vai fazer na final. Por enquanto, está tudo dando certo. Mas, se o Fluminense der ao City 1/3 dos contra-ataques que ele deu hoje ao Al-Ahly, ele vai levar uma goleada. A questão agora é a partir do que vai ser daqui para frente, Casão, também, né? Primeiro que eu queria que você falasse do John Kennedy, se você concorda que ele deveria ser titular. Eu discordo, eu acho que tá bom assim. Entra o cara lá que resolve no segundo tempo. Mas eu queria ouvir você e sobre a perspectiva para essa final aí. Assim, eu acho que o jogo foi difícil pra caramba. Não foi uma vitória, foi 2-0, mas não foi uma coisa que você fala, vai chegar com uma moral na final porque não fez uma grande partida. O primeiro tempo foi complicado, tiveram vários contra-ataques, como a Marília falou e o Renato, alguns foi erro do passe final para deixar alguém na cara do gol. Outros, o cara foi egoísta, queria fazer a própria jogada e acabou sendo travado. O Samuel Xavier tirou uma bola que ela ia entrar praticamente. O atacante ia chegar ou ela ia fazer a curva entrando. Teve diversas jogadas ali. O Fluminense vacilou em diversos momentos nessa partida. Inclusive, depois
do pênalti, que eu também acho que foi Mandrake, que o senhor Renato Maurício Prado, concordo plenamente com você. O outro ataque, o cara cabeceou cara a cara com o Fábio e jogou no meio da mão dele. Logo em seguida. Foi o ataque depois do pênalti. O cara fez um lançamento de longe, o jogador, como é? O Percival, né? Como que ele chama? O cara fez o pênalti. Eu acho que foi aquele... Percival. Mas um deles. Eu acho que foi uma virada... Carra, não sei lá o quê. Foi uma virada de jogo o nome certo espetacular. O cara entrou na cara do Fábio, o Fábio aqui, a trave aqui, ele cabeceou aqui, na mão do Fábio. Foi logo em seguida. Então, eu acho que o City tem que ficar... eu acho que o Fluminense tem que ficar bem esperto. Tem que melhorar muito para encarar, caso o City passe amanhã, para jogar uma final com o City, tem que melhorar muito. Se ficar empolgado porque ganhou o jogo do jeito que ganhou e deixar esses espaços todos pro City jogar, cara, corre um risco de perder feio. Mas futebol é aquele negócio, eu sempre falo, dá para jogar. Tem jogo? Dá para jogar. Só não dá para jogar o jogo que você não vai disputar. Sabe? Você vai entrar em campo, o juiz vai apitar, vai começar o jogo, você vai jogar o jogo, gente. Vai jogar o jogo. Tudo pode acontecer numa partida de futebol, mesmo com essa diferença enorme de qualidade de um para o outro. Então tem que jogar o jogo. Mas, friamente, analisando o jogo de hoje, não chega numa final, se caso for o City, com o peito aberto, assim, fizemos uma grande partida. Não fez uma grande partida na semifinal. E sobre o John Kennedy? Reserva ou começa? Não, John Kennedy, eu acho o seguinte, cara, você entra e faz gol, você tá com moral, tem que jogar. Senão você vai ficar com o rótulo de que entra e faz gol. Entra e faz gol. Você lembra do Fedato do Palmeiras? Para quem os mais antigos da Marília também vai lembrar. Fedato, jogador do Palmeiras, que era banco do Ronaldo, do Leivinha, do César e do Ney. Ele era o reserva de todo mundo do ataque. Ele entrava e fazia gol, né? Era até um bom jogador. Não saiu do Palmeiras para nenhum grande time, porque ele era o cara que entrava e fazia gol. Né? O John Kennedy é muito jovem. Ele já decidiu uma Libertadores, ele já fez outro gol, já fez diversos gols importantes. Né? Ele não pode acontecer com ele esse rótulo de um cara que é o pé quente, a arma secreta. Pô, arma secreta, o jogador bom tem que jogar. Que arma secreta, que pé quente. Nenhum jogador quer ser pé quente. Pergunta para qualquer atacante que faz gol se ele quer ser pé quente. Oi. Mas tem uma questão, né? Eu concordo com você. No que diz respeito, ele tá jogando, ele tem que jogar. Mas isso tiraria do jogo hoje, pelo menos na cabeça do Diniz, é a substituição que ele pensa quando ele escala o time diferente, tiraria do jogo o Martinelli. Na minha opinião, o Martinelli foi o melhor em campo. Né? Quando ele joga sem o Martinelli, é que ele de partida vai com o John Kennedy. E essa é uma substituição que eu não gostaria que fosse feita, assim, se fosse o meu time. Ele teria que pensar um jeito de o John Kennedy sair jogando, ele teria que mexer no time. Isso que eu acho que ele não faz. O Renato tocou no ponto certo. Qual é o problema? O Kennedy está entrando, está 1-0 ou 1-1, ele vai lá e faz o segundo gol. Vai chegar uma hora que vai estar 1-0 ou 2-0 para o adversário e o Kennedy vai entrar e o jogo não vai mudar. E ele não vai conseguir mudar o jogo. Sendo que se ele tivesse saído jogando com o talento que ele tem no 0-0, ele poderia sim fazer gol, decidir o jogo. Não é sempre que um cara entra e vai decidir o jogo. Não é sempre. Nem sempre não. Isso acontece às vezes, gente. Se você for pegar o pacote... Quando o John Kennedy tiver 29 anos, 30 anos, aí você vai vamos fazer a arquivo confidencial do John Kennedy. Você vai ver quantas partidas ele entrou e decidiu e quantas ele saiu jogando na carreira dele e ele decidiu o jogo. Aquela que você entra e decide é muito pouco dentro de uma carreira de um jogador de futebol. É muito pouco. E tá dando certo agora, né? Tá dando certo agora porque ele entra para matar o jogo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que entrar para virar o jogo e aí talvez não consiga. Eu acho que o jogador talentoso, que tá com moral, que tá com confiança, que tá fazendo gol, tem que estar em campo. E outra coisa, ele é bom jogador, né? Ele não é um cara de sorte, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas o seu ponto, Marília, é interessante. Queria que o Renato falasse um pouco sobre ele. Não, é simples, também. É simples. Eu tenho a solução. Renato Pai Diniz vai dizer para vocês. Tira o Felipe Melo, recua o André
e está feita a vaga do John Kennedy na frente. Olha, mas tem que ter aí coragem. talvez nem o Diniz. Nem o Diniz seja tão dinizista assim, hein? Não, o Diniz já cansou de fazer essa substituição. Cansou. Inúmeras vezes. Não, mas não começando o jogo, né? Não, mas não começando. Mas aí é o seguinte. Eu faço uma pergunta simples para vocês. O Diniz vai jogar como o Diniz contra o Manchester City ou não? Essa é uma dúvida que eu tenho. Dúvida mesmo. Porque 90% dos técnicos brasileiros que foram jogar contra os gigantes europeus jogaram todos fechados. O Abel Ferreira botou o Palmeiras na retranca contra o Chelsea. O Renato Gaúcho botou o Grêmio na retranca contra o Real Madrid, deu um chute a gol. E por aí vai, entendeu? O único que jogou de peito aberto igual foi o Jorge Jesus, que teve bons momentos, mas perdeu, porque o Liverpool foi melhor mesmo, mereceu a vitória, mas perdeu na prorrogação. Então eu fico me perguntando, como é que vai ser o Diniz? Se o Diniz for Diniz, essa sugestão que eu estou dando, não tem problema nenhum. Porque ele cansou de fazer isso já no Fluminense. Durante esse ano deve ter feito inúmeras vezes. Entendeu? Geralmente fazia isso quando precisava justamente voltar, quando não estava só para fechar a tampa do caixão, que a coisa estava ruim. Aí ele tirava o Felipe Melo, recuava o André, que joga muito de zagueiro, e metia o John Kennedy lá na frente. Mas, Renato, eu acho que ele não vai ter tanta ousadia. Não, a ousadia dele, né? Como eu falei do Martinelli. Não, eu não tenho saúde, mas eu não tenho saúde. Não tenho a menor possibilidade, não tenho estômago, não tenho nada. Mas a única vez que ele de partida fez isso, ele sacou o Martinelli. Foi contra o Olímpia lá no Paraguai. Ele jogou no 4-1-5. Tem saúde, ganhou o jogo. Ele jogou bem, ganhou o jogo. Exatamente. Mas eu só acho um teste. O Martinelli. Exatamente. O Martinelli é difícil de tirar, porque o Martinelli é quem faz a lateral esquerda. Não, mas o Marcelo só tem aquela liberdade toda porque o Martinelli vem para fazer a lateral esquerda. O Marcelo joga hoje em dia solto. Ele começa o jogo na lateral esquerda, mas com 15, 20 minutos ele está na lateral direita, no ataque. Ele se mexe pelo campo inteiro, o que é uma jogada do Diniz, de uma certa forma até interessante, porque ele é, se não o mais talentoso do time, um dos mais talentosos. Então ele arma, ele cria, ele chuta, ele faz gol, ele sofre pênalti. E o Martinelli é o cara que cobre a saída do Marcelo. Agora, se você tira o Felipe Melo e recua o André, você mantém o Martinelli do time e cria mais um atacante lá na frente. Ou então, vou de uma maneira mais direta. Vamos fazer uma mexida bem tradicional? Tira o Keno e bota o John Kennedy. O John Kennedy joga 10 vezes mais do que o Keno. Aí sim. Mas aí o Keno fica naquela do John Kennedy. Precisa mudar o jogo, aí você coloca o Keno depois. Porque só o John Kennedy é o cara que pode mudar o jogo? Não, os outros também podem. O Keno pode entrar no segundo tempo e acabar com o jogo também. Porque ele tem uma característica diferente. Mas, sinceramente, eu duvido. Acho que o Diniz vai fazer exatamente o que ele fez nesse jogo na final. Que é o time que ganhou a final da Libertadores, é o time que foi para a final do Mundial. Provável. Eu não sei se ele vai mudar. O Diniz falou depois do jogo, e o Renato estava falando que mas também o time, vamos combinar, o time não é nada disso tal. Mas o Diniz disse que não, ó. Time muito bem treinado, vários jogadores da seleção do Egito, da Tunísia, não chegou aqui por acaso. A gente tem que enxergar o futebol de uma maneira diferente. Fiquei feliz porque o time conseguiu jogar muito bem em determinados momentos do segundo tempo. E no final poderia ter ampliado. Ou seja, valorizou assim a vitória ainda mais. Olha aqui. Ainda mais Eduardo, a vitória. Diga lá. Eduardo, vários jogadores da seleção do Egito e da Tunísia não significa nada. Egito e Tunísia não significa rigorosamente nada. São duas porcarias. Entendeu? É diferente quando você pega, por exemplo, algum time marroquino que tem uma seleção boa. O Egito, não sei nem há quanto tempo ele não vai à Copa, entendeu? Quantas vezes foi o Egito à Copa? E a Tunísia, entendeu? Então, o Egito foi pela última vez em 2018, eu acho. Vários jogadores da seleção da Tunísia e do Egito, Fernando Diniz, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Não, mas você sabe que... Agora, bem armado o time é. Isso é verdade. Bem armado. Só uma coisinha. O Fluminense também não chegou lá por acaso. Né? Não foi falando claro que esse time não veio aqui por acaso.
O Fluminense também não chegou lá por acaso. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Esse time joga todo ano o Mundial. Esse time aí joga todo ano o Mundial. Sim, é bom time. É um time armado. Né? E eu acho assim, não chegou aqui por acaso, eu acho cara, eu não gosto desse tipo de fala, sabe? Quem foi lá pela primeira vez foi o Fluminense. O Fluminense chegou pela primeira vez no Mundial. Então o Fluminense não chegou lá por acaso. Aquele time lá já estava o ano passado, no retrasado, e várias vezes, né? A gente valoriza demais, como o Renato falou, mas às vezes também tem uma falsa humildade que, sabe, fica até dá vergonha. Às vezes dá vergonha alheia quando você vê a falsa humildade, quando você quer valorizar uma vitória, uma conquista, mas você tenta ser humilde numa fala e acaba não sendo. Para mim foi essa fala do Diniz. Porque quem está lá pela primeira vez é o Fluminense, não é o time Egito. O time do Egito está lá toda hora. Valoriza a vitória, sim. Foi uma vitória importante, o jogo foi perigoso. Mas é isso.